Ciro Gomes pode ganhar as eleições de 2026? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e nesse vídeo eu gostaria de comentar com vocês sobre a viabilidade do Ciro nas eleições do ano que vem, como também voltar muito da discussão a respeito do que a bolha cirista vem comentando aqui nas redes. É perceptível para todos que o Ciro é um nome competitivo, mas que ele deve adotar estratégias assertivas de comunicação e disposição para conseguir realmente ir para o páreo no ano que vem. E me parece que algumas análises da bolha cirista são um tanto quanto complicadas, para dizer o mínimo. Como vocês sabem, nas últimas eleições, o Ciro Gomes vem se colocando como uma pessoa de esquerda, progressista, mas ele dosou esse discurso nos últimos dois pleitos. Isso é, em 2018, quando ele teve uma expressividade maior, performou muito bem em terceiro lugar, ele tinha um discurso um pouco mais incisivo, não na retórica em si, mas se colocando como uma figura de esquerda, uma esquerda trabalhista, alguém que fazia oposição à direita liberal formalmente. Enquanto em 2022, onde ele deu uma desidratada muito boa, ele tentou adotar uma postura de terceira via, um discurso de oposição à direita, representada pelo Bolsonaro, e à esquerda, representada pelo Lula. E isso ficou um pouco mal visto para o seu eleitorado mais ideológico, mais intimamente esquerdista, que não gostou do tom dessa apresentação. E mais do que isso, essa posição de terceira via alcançou limites, encontrou topos a qual ela não conseguia ultrapassar. Teve um teto muito baixo. Isso é, você ser o candidato do contra, mesmo com propostas, mas a sua imagem central sendo essa terceira via, oculta bastante o seu potencial, as suas propostas de Brasil, e você vira simplesmente esse símbolo do cara que critica tudo e a todos, que vai ser escrutinado pela máquina de propaganda dos dois candidatos que estavam à frente, no caso o Lula e o Bolsonaro. Com base nessa apreciação dos fatos que ocorreram nas últimas duas eleições, o eleitorado mais duro do Ciro, assim, aquele mais compromissado, mais engajado, e aí a gente tem alguns canais aqui no YouTube agora que estão crescendo em um ritmo bastante agradável, como o Frederico Crepe, o Tamir Felipe, tem uma galera que está surgindo na bolha junto com esse discurso bastante cirista. Diria até que tem alguns canais que estão mais arraigados, a pauta do dia sempre é o Ciro, então são canais de apoio, assim, são canais de comunicação para puxar o pessoal, que eu acho que vai ter frutos bastante fecundos, vão ser frutos interessantes para o ano que vem. Só que há uma discussão se o Ciro deveria continuar apostando em um eleitorado mais despolitizado, mais de centro, não tão engajado com outros nomes, ou, como é a preferência de alguns nomes nesse campo cirista, como o próprio Frederico, que é o de disputar o campo da esquerda, ou seja, bater de frente com o PT e tomar o eleitorado de esquerda. Realmente colocar na mesa como o PT é na prática um gatekeeper, né, pretensamente esquerdista, com uma visão social e afins, mas não tem projeto de país de fato, e quando chega lá, chega para governar em nome da banqueirada. Enquanto o Ciro seria esse compromisso mais racional, mais sistematizado, de pautas claras sobre uma realidade social e de trabalho, de desenvolvimento do Brasil. O problema central desse giro à esquerda com mais força é essa imagem aí que vocês estão vendo. O Ciro Gomes é simplesmente intancável. É o caricato que passou do ponto, sabe? O Bolsonaro conseguiu ser essa figura esdrúxula, caricata, mais popular, mais carismática, por um longo período, mas mesmo isso saturou. No começo, quando ele aparecia de chinelo, bermuda, comendo pão com leite condensado, as pessoas simpatizavam muito, se viam muito nele, e isso teve uma capilaridade para construir uma forma de comunicação direta com o seu eleitorado. O Ciro, ele tenta se vender como um homem muito progressista, um homem da tecnologia, dos games, das pautas sociais e afins, e eu não acho que isso seja a parte que seja aproveitável da esquerda. Quanto a essa estética jovem, tem até aquele vídeo, né, que evidentemente não é o Ciro Gomes, mas todo mundo usou pra caramba,
que é o Ciro andando de skate e tal. Beleza, dá pra fazer uns memes com isso. Mas o Ciro Games, o Ciro que fala com o jovem, cara, isso não é popular. Isso só é tosco, é só um velho querendo larpar de All Games Extreme Hardcore. Não dá, cara. Tipo assim, é só tosco. E quando você vai pra pauta de disputar a esquerda, será que a gente vai disputar a esquerda mesmo com projetos de desenvolvimento, enfrentando banqueiros e afins, ou vai ser o disputando a esquerda a parte social? Porque eu sou bastante contrário também à posição que o Ciro adotou, apesar de ter votado nele em 2022, eu não acho que o discurso decolasse. A terceira via foi uma promessa. A Tebet ia ser a terceira via, o Sérgio Moro ia ser a terceira via, o Ciro ia tentar ser a terceira via. E ninguém que se colou esse discurso de nem Lula nem Bolsonaro decolou. Na prática, você não pode ser uma força de mera rejeição. Se você quer ter êxito político, você direciona o debate, você puxa o debate para em torno das suas pautas. Você tem que conseguir se impor a ponto de que todos debatam os pontos que você levantou na discussão. E isso pode ser tanto uma discussão altiva, com assim, questões sérias a respeito de dívida pública, a respeito de desenvolvimento, política industrial, proteção do trabalho. Você pode pensar em diversos aspectos aí que você pode colocar como cargo-chefe que você quer ser atrelado, sempre que falar em Ciro Gomes, atrelar a essa pauta específica. Beleza. Você pode fazer isso de maneira esdrúxula também, né? Tipo, Bolsonaro, uma madeira de piroca, kit gay, não sei o quê. Populismo, mas funciona. Deu certo, entendeu? 2018 foi um êxito tremendo. Então, assim, é necessário essas pautas centrais na qual você manobra o debate público e não fica à mercê dos ditames que estão postos na mesa. Então, quando você é simplesmente o anti-ideia que movimenta o debate público, você vai conseguir algumas migalhas, mas o grosso da população vai ir para aqueles que têm um discurso mais incisivo, mais propositivo e que estão conseguindo dominar a narrativa social, a narrativa política dominante. Ou seja, a ideia de terceira via é realmente assim, infecunda, né? Ela vai ser estéril, não tem como prosperar com uma agenda dessa. Isso explica muito do fracasso do Ciro em 2022. Mas eu acho que é compreensível, era uma coisa que deveria ser testada. Dava para deduzir, mas é compreensível esse erro de cálculo. Mas a grande questão é que você ainda precisa pensar numa forma de dialogar com a população brasileira. Eu acho engraçado que em diversos outros países vizinhos, a esquerda foi muito mais consciente, sabe? Pô, você pega no Peru, você pega em diversos outros países vizinhos, eles têm uma retórica muito clara de, progressismo social é na casa do chapéu, eu quero a nacionalização, eu quero estatização, eu quero projeto de desenvolvimento, eu vou enfrentar o imperialismo. Puf, a agenda econômica e geopolítica, fechou. A agenda social é cristianismo, família tradicional e acabou, amigão. O que faz a galera pensar que um giro à esquerda no debate sobre o famigerado identitarismo ajudaria? E para mim esse é o maior problema do Ciro, que esse negócio aqui do Ciro Games, eu não acho que seja o Ciro sendo mal assessorado não, cara. O Ciro, ele tem essa faísquinha dentro dele de que ele quer ser aceito pela patota, sabe? Ele não pode só se aceitar como um cearense cabra da peste médio mesmo, que é conservador, é até reacionário nas suas opiniões sociais, como todas, assim, a maior parte da população brasileira. Ele foge dessa identificação com o Brasil profundo, o Brasil real. Quando vai no podcast, quando vai para os centros assim muito cosmopolitas, ele quer sempre se posar como um homem progressista, um homem que entende as coisas dos jovens, dos modernos, e, sabe? O Ciro tem hora que essa ânsia dele de querer parecer jovem, com uma comunicação direta com o que há de mais avançado no mundo em termos sociais, meio que mata ele. E assim, é antiestético, sabe? É uma coisa feia. Olha esse banner de Ciro Games, cara. Não serve nem pra shitpost, tá entendendo? Não dá pra comprar. É um negócio estético horrível. É um discurso que dá, assim, cheira a artificialismo. Tem toda a cara de que no seu âmago você realmente acredita nesse monte de baboseira esquerdista?
De verdade mesmo, esse progressismo tacanho? Para, cara. Você sabe que o grosso da população do seu país não liga para essas questões. A partir disso, eu faço uma reflexão inversa, que é o êxito do Aldo Rebelo nesse caso. Que tudo nele é estético, que ali para mim é o exemplo de como que a gente deveria orientar com uma maior capilaridade e capacidade de comunicação os caminhos do nacionalismo brasileiro. Para começar, o Aldo nem precisa fazer um giro à esquerda. Ele simplesmente fala sobre o interesse nacional. Você não precisa disputar uma esquerda que já está atrofiada, morta, caduca e que, vamos ser sinceros, se não fossem as posições que elas são impelidas a assumir com um planejamento econômico e uma posição anti-imperialista, convenhamos que a maior parte das esquerdas não tem capilaridade no Brasil. É um discurso que não faz sentido na realidade brasileira. Ninguém se identifica nessas baboseiras. Tanto é que qualquer conservadorismo tacanho, chucro, faz muito mais sucesso do que esses discursinhos esquerdistas, tá entendendo? É uma coisa que pra mim não faz sentido. Mas quando você interliga a necessidade de desenvolvimento, você joga uma luz para aquele passado do Brasil, onde as coisas aconteciam, onde nós tínhamos projetos de infraestrutura, tínhamos processos de Brasil, nós podíamos nos orgulhar da nossa pátria crescendo, se fortalecendo, esse sentimento fanista que tinha no passado, as pessoas gostam disso. Você pode fazer 1 trilhão de videozinho, esse moralismo, isso aqui, o regime militar aproveitou desse fanismo para fazer isso, aquilo. O fato é que a maior parte das pessoas médias, se você for conversar com o tiozinho na padaria, o motorista de Uber, são pessoas extremamente descrentes com o Brasil e não estão felizes com essa situação. Eu faço esse exercício diariamente, sempre falar com o pessoal de uma idade um pouco mais avançada que eu e ouvir eles. Beleza, eles estão muito descrentes com os rumos da política nacional. Mas se você assim, joga meia pitada que seja de uma lembrança de grandes projetos que o Brasil tinha, coisa que a gente fazia, pode ser da era Vargas, do regime militar, qualquer migalha de atenção, assim, de, pô, o Brasil é bom. Os caras vestem a camisa, assim, de maneira ufanista na hora. O brasileiro deseja, no fundo, ele deseja o Brasil, assim, próspero. Ele é carente, ele precisa disso. E mais do que isso, esse Brasil que quer se colocar na polpa da história, ser progressista e afins, dá uma banana para essa população. É como se esse Brasil que eles desejam, esse Brasil cosmopolita, só pudesse surgir com a negação do tipo de cidadão médio que o Brasil tem, que é um cara de feições mais patriarcais, que é um cara de feições religiosas, conservadoras. É por isso que eu acho que a estética importa muito, sabe? Você pegar os elementos do tropicalismo, da paisagem, como está ali na imagem, né, do Quinto Movimento, os elementos que nós temos de tropeirismo, de caipirismo, de boiadas. Cara, todo esse conceito de Brasil profundo é fundamental para a gente ter uma autoidentificação. E não, sabe, essas estéticas a lá, Vaporwave, games. Para mim, um exemplo desse tipo de estética podre é o Ian Neves, sabe? Que assim, se esforçando ao máximo para parecer jovem. Veja meu layout com Windows XP. Veja como eu sou da internet webs, meu. Quando é o Ciro, então, fica um negócio mais tosco ainda, sabe? Porque é muito evidente que isso não faz parte do imaginário dele, da identidade dele. Tudo isso é altamente artificial, buscando aceitação. Então eu acho muito mais autêntico e muito mais fácil de conectar essa estética de brasilidade que a gente vê no Quinto Movimento, por exemplo, com pautas sociais fundamentais para a população. Isso é, uma visão de valorização da religiosidade brasileira, uma valorização da nossa mestiçagem, uma valorização de um discurso de pacificação e voltado ao trabalho. Você que é progressista, você quer ficar depressivo, quer ficar triste, pergunta a opinião média das pessoas na rua sobre a questão étnica, a questão de gênero, a questão disso, a questão daquilo. O discurso no Brasil, isso foi construído, graças a Deus, é que assim, cara, não importa o que você é, o que você acredita, o que você gosta, a gente só precisa trabalhar, não tem que diferenciar branco, preto, não tem que fazer nada. Todo mundo tem que trabalhar e conseguir, com o fruto do seu trabalho, levar sua vida pra frente.
Não tem essa de, vamos problematizar as questões aqui. O brasileiro médio não gosta disso. Todo esse discursinho, essa baboseira, essa fala mole, não cativa ninguém de verdade, a não ser aquela patota de uma burguesia cosmopolita, tudo. Então, se você pode conectar uma estética de Brasil profundo com uma forma de representação do resgate do Brasil que dava certo, conciliar isso com uma retórica nacionalista em termos econômicos e culturais, ou seja, vamos resgatar aqui os grandes elementos da nossa construção histórica, não esses elementos falsos, sabe? Vamos valorizar a brasilidade quase que num pacotinho, cara, é um produto quase industrial, que aí vai mostrar lá, o indígena que nem parece o indígena brasileiro, não, a história do quilombo, todo o contexto de brasilidade é alicerçado na mestiçagem, nas boiadas, na fundação na Casa Grande, nas bandeiras, nas monções, os gados no Rio Grande do Sul, toda essa característica que é muito mais típica, você faz uma viagem para o interior, sei lá, de Minas, de São Paulo, do Paraná, você encontra esses mesmos vestígios de Brasil tropeiro, de Brasil caipira. Enquanto você não vai encontrar esse Brasil da lacrolândia progressista, da resistência, isso não está presente na vida do dia a dia das pessoas, sabe? Essa é a verdade. Eles tentam criar uma estética de Brasil totalmente enlatada, muito longe da realidade do que as pessoas entendem. É por isso que esses projetos de reavivificação de cultura tradicional, muito ligado ao indigenismo, não passa perto da capilaridade de quando você vê, por exemplo, o pessoal vendo festival de cultura caipira, de moda de viola, de tropeirismo, porque, sabe, as próprias canções que rememoram a vida no campo, tudo isso faz muito sentido na vida das pessoas comuns. Nada mais lógico do que ligar num projeto político, essa imagem desse Brasil profundo, que ainda está quente no coração das pessoas, essa visão de um Brasil pacato, de um Brasil apegado ao trabalho, e conectá-lo com um projeto de desenvolvimento. Isso não é apagar esse Brasil, mas é desenvolvê-lo até chegar nesse ponto, nessa utopia do desenvolvimento que nós desejamos. Por que não juntar o discurso conservador com o discurso do desenvolvimento econômico? O pessoal brinca, né, o liberal na economia e conservador nos costumes. Ou que nem o PT, né, tipo, desenvolvimentista no costumes e neoliberal na economia. Por que fazer essa dualidade? Por que só não olha para como a nossa população se comporta? A gente deseja um planejamento, a gente deseja instintivamente uma maior centralização política para a gente poder ter ordem na casa e desenvolver isso aqui. Isso não é uma oposição com o discurso de conservadorismo social. Pelo contrário, o conservadorismo social casa perfeitamente com essa ideia de Brasil próspero, de uma coisa alimenta a outra. É por isso que eu digo que o Aldo Rebelo, para mim, é infinitamente, em termos de propaganda, mais interessante do que o Ciro Gomes. Porque ele não dá essas gafes, sabe? Ele não fica tentando ser uma coisa que ele não é. Ele não fica querendo pagar pedágio para parcelas irrelevantes da sociedade, sabe? Enquanto se indispõe com a grande maioria. A gente precisa desse resgate da nossa cultura tradicional. A gente não pode combater a mentalidade média da nossa população, sabe? Sim, a gente é um povo profundamente cristão, nós somos um povo profundamente contra o aborto, nós somos um povo que profundamente defende os modelos normativos de família. Mas aí as parcelas dos movimentos X vão ser desagradadas. Que pena, né? Gente, é irrelevante, sendo bem sincero. A gente precisa de um projeto nacional que, no fim das contas, vai ser bom para todo mundo, porque isso mexe nos interesses de todos. É justamente você conseguindo preservar a cultura nacional, botando comida na mesa do pai de família, mantendo as famílias sem uma degeneração estrutural na cultura, nos valores, é que a gente vai conseguir fazer esse país ir para frente. Sendo bem sincero, agora aqui é a parte da lapada seca que eu sei que o eleitorado do Ciro agora vai assim, me detestar com todas as forças. Que país se degenerou primeiro antes de se desenvolver? Você pode ver que esse produto de um identitarismo exacerbado, desse desconstrutivismo e afins, sempre vem
após o desenvolvimento nacional. Isso é, todo país para se desenvolver precisou de uma base de valores firmes, sólidos, que permitissem que as pessoas tivessem gosto pelo trabalho, que tinham esse ímpeto de formar famílias, de conquistar, construir coisas. Isso é o que constrói uma nação. A libertinagem pela libertinagem, a liberdade para o mal, as tendências desvirtuadas, isso aí é produto de sociedades já decadentes. Tem até estudos, né, da sociedade cíclica e tudo. Gente, a gente não pode trocar os pés pelas mãos. Se você ainda quiser defender aberrações sociais, você ainda pode fazer isso no momento em que a sociedade já bateu um pico de desenvolvimento. Mas acontece que a gente ainda tem assim, falta de saneamento básico, a gente ainda tem gente morrendo de fome, a gente tem N problemas ainda para ser resolvido, para depois começar a querer problematizar problemas que, assim, afetam uma parcela tão ínfima, tão ridiculamente pequena, que parece um desrespeito você querer tratar dessas miudezas progressistas frente aos problemas abissais que nós temos. Engole o choro, faz o L aí, amiguinho, você que... Ai, eu preciso muito defender essas pautas sociais. Enquanto você defender isso, você não vai conseguir alcançar o poder. Ponto. E enquanto você defender isso, você sempre vai ser a linha auxiliar do PT. Ou da ala progressista da vez, que vai estar subordinada a alguma potência ocidental. O único projeto viável não é uma guinada à esquerda, é uma guinada ao Brasil. Esse Brasil que é conservador, que é patriarcal, que é desenvolvimentista e que quer ver um Brasil grande, que é ufanista. Ah, mas aí eu não gosto. Ah, aí, amiguinho, novamente, engole o choro e... Para de querer agradar os mais perfumados, os mais engomadinhos, o discurso juvenil e dinâmico. Só defende o que a população média brasileira acredita. Não é difícil. A parte mais difícil é a gente conseguir vencer o poder do capital em termos políticos. Isso sim será difícil. E isso já é difícil fazendo a coisa certa. Querendo ter um discurso torto, então, aí fica inviável. Se você quer um apoio orgânico de engajamento da população, não dá para ficar defendendo esse tipo de pautinha. Você vai ter que ser assertivo no que interessa e naquilo que está ecoando dentro de todos nós, que é a perda, a dissolução do senso de brasilidade. E é muito difícil você pensar que em termos políticos a gente vai conseguir resolver o nosso país sem antes restaurar nossa cultura, sem antes a gente restaurar o senso de o que é ser brasileiro, um senso estético, um senso de imaginário, um conceito de brasilidade. Ou seja, a imagem é muito importante e o discurso também. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo live e tchau, tchau.